Nossa República está de volta nesta semana entrevistando Leonardo Campos, presidente da OAB em Mato Grosso. Presidente Leonardo, nós estamos falando de um assunto árido, difícil, não é fácil para as pessoas compreenderem a legislação, a divisão de poderes. O senhor mesmo citou um exemplo, que é o exemplo de uma consulta feita pelo Legislativo ao Judiciário e que o Judiciário respondeu, e isso poderia, de certa forma, ser interpretado como uma interferência de um poder no outro. Embora, a meu ver, neste caso específico, me parece que como houve, não foi uma decisão de ofício, não foi uma decisão tomada por vontade de um ministro do Supremo, mas por a pedido do interessado, me parece que até é o papel do Judiciário, do Supremo especialmente. Mas eu entendi a sua colocação no sentido de que há muitos assuntos que acabam se interrelacionando, né? Um assunto, uma posição, uma decisão do Executivo acaba sendo cancelada por uma decisão do Supremo, às vezes até... Quer que eu lhe dou um exemplo recente agora? Bacana. Vamos. Lockdown. O que Poder Judiciário tem competência e capacidade técnica para decretar lockdown? E nós vimos aqui em Mato Grosso, salvo engano, Rondonópolis, várias ações. Várzea Grande, aquela ação que tramitou na vara de saúde, o Ministério Público achando que o Poder Executivo, tanto o governo como a Prefeitura, flexibilizaram o decreto, foi na Justiça e falou: eu quero que feche tudo por 15 dias. Não é atribuição do Poder Judiciário fechar. Isso é atribuição do chefe do Executivo. Se o Executivo editou um decreto flexibilizando as medidas de biossegurança, a responsabilidade pelo resultado é dele. O juiz não tem competência nem capacidade técnica para dizer se um bar deve abrir ou fechar. Neste momento da pandemia, se uma academia pode ou não estar aberta, se um salão de beleza, idem. Entende como mas por que o faz? Porque há omissão do poder. Na pandemia, felizmente, nós começamos aí numa insegurança jurídica muito grande, precisou, até com a intervenção da ordem, buscar o Supremo Tribunal Federal e precisou o Supremo Tribunal Federal baixar uma orientação aos juízes, uma orientação, aspas, recomendatória, dizendo ao juiz: olha, evitem interferir em áreas que não é de nossa atuação. A responsabilidade, trazendo um grande, vamos dizer assim, vou me apropriar dessa frase, um grande filósofo foucaultiano, cada um no seu quadrado. Ponto. Nós vimos isso agora na pandemia. Então, isso traduz o que nós estamos batendo um papo aqui. Mas aí, vamos lá, já que a gente está colocando os exemplos nessa medida, vamos lá. Essa postura do Ministério Público, por exemplo, de a todo momento recomendar ao Executivo, sobretudo aos gestores públicos, a adoção dessa ou a não adoção desta ou daquela medida, isso vale nesse período de pandemia, vale em todo o setor, né? Vou pegar minha área, por exemplo, que é a vale recomendatória para não gastar em publicidade sem nenhum amparo técnico, sem nenhuma consistência técnica. E aí, essa discussão, vale a pena a briga com o Ministério Público nesses casos? A OAB busca esse caminho quando considera que é abusivo esse direito do MP? Com certeza, eu quero deixar aqui claro o meu extremo respeito ao Ministério Público, tanto estadual como federal, enfim, é uma instituição essencial à administração da República, essencial à administração da Justiça. A OAB foi uma das grandes batalhadoras pela criação do Ministério Público na Constituição de 88, luta por uma remuneração digna dos procuradores, dos promotores, enfim. A ordem é uma defensora, mas espera aí, esbarra na Constituição. Cada qual na sua atribuição, nas suas responsabilidades, no seu devido esquadro da abertura do compasso, nada além. O Ministério Público não foi eleito para ser prefeito, para administrar município. Então, a crítica é muito dura. Quando ele recomenda que o governo não pode gastar com verba de publicidade, ele está extrapolando sua competência. Isso eu tenho uma lei orçamentária, eu tenho uma LDO, um plano plurianual, que eu, Poder Executivo, me planejei. E a mim cabe executar aquilo que eu planejei, não o Ministério Público dizer. Por exemplo, trago uma outra solução que nós enfrentamos
a nível de Supremo Tribunal Federal e aqui em Mato Grosso também. Lembra do fundo bilionário da Lava Jato, que o Ministério Público Federal queria abrir uma associação, para ter um dinheiro para fazer gestão. Não pode. Se os recursos são da União, devolva-se a União. Eu quero comprar com esse dinheiro 100 computador ou 10, eu vou construir 10 hospitais. Eu não estou discutindo a louvável destinação, mas essa destinação é do Poder Executivo. Cabe a ele receber o recurso de volta e aplicá-lo. O Ministério Público não é gestor de política pública. Gestor de política pública se chama Poder Executivo. Ponto. O senhor demonstrou de uma forma muito clara essa questão da ingerência tanto do Judiciário e aí do Ministério Público, no caso do exemplo, em atribuições que não lhes são próprias. Como é que se resolve? Porque já virou uma cultura no Brasil essa coisa da notificação recomendatória, do Judiciário, às vezes, sem ser provocado, tomar algumas medidas, até com relação aos atos antidemocráticos, embora me parece que existe toda uma fundamentação jurídica aí, mas houve também, meu estúdio foi invadido por uma mosca. Acontece. Às vezes você percebe assim, que há um posicionamento mais radical hoje, mais exacerbado dessas instituições. Como é que nós vamos resolver isso, presidente? Como é que o Brasil vai definitivamente entender que é cada um no seu quadrado, segundo o Pocconiano? O filósofo Pocconiano que não foi eu, viu? Essa aí já vem repetindo, Brasil afora, cada um no seu quadrado. Olha, eu acho que com a maturidade da democracia. E a maturidade, ela exige tempo. Ela não, quantas ações no sentido do verbo agir, você fez que hoje, se olhando o passado, nossa, se eu tivesse um pouquinho mais de maturidade, de experiência, eu teria tomado um outro caminho. Muitas vezes até normal, da nossa idade, do rompante, da juventude. Uso essa frase, lembrei aqui da minha queridíssima presidente do Tribunal de Justiça, Maria Helena Povos, ela sempre usa, ao defender o jovem, um rompante a energia da juventude, etc. Mas aí é o tempo. E o tempo nós precisamos aí ter a maturidade e a responsabilidade das instituições. Mais uma vez, um tema polêmico que nem me foi perguntado, mas diante do ícone Mauro Camargo, os pensamentos tomam formas de, citando Roberta Miranda, né, os pensamentos tomam forma de vaidade, vai para onde Deus quiser. Não podemos viver um país de impeachment um atrás do outro. Não dá, né, Mauro? O impeachment é na urna, é na vontade popular. Não podemos ter um país que por exemplo, passe, e não estou entrando aqui em mérito do processo, porque o impeachment é um processo político-jurídico, jurídico-político. Mas e a instabilidade que isso causa à nação? Qual investidor internacional, num país explodindo no agronegócio, como é o Brasil, num estado como Mato Grosso, que segurou a balança comercial no período mais duro dessa história, que é nesse período pandêmico, o agronegócio batendo recordes e recordes de produção, empregando, não parou. Como uma grande empresa internacional vem investir num país que está a viver uma instabilidade? Impeachment da presidente Dilma, impeachment de Michel Temer, agora impeachment de 170 pedidos de impeachment de Bolsonaro, o impeachment na urna. Ano que vem nós teremos a oportunidade de avaliar esse governo. E o resultado precisa ser aceito. Se esse governo, claro, não quero aqui também ser um acobertador de crime de responsabilidade, se ocorreu, não apurar. Não é isso que estou a dizer. E não é isso que estou defendendo. Estou defendendo o quê? Um governo legitimamente eleito pelo povo, ele precisa de estabilidade para governar e o seu teste será nos próximos 4 anos, quando houver as eleições. Se reprovado, retira. Agora, também não posso aceitar, por exemplo, essa discussão do voto impresso. Com todo respeito, essa discussão é totalmente incabível e inaceitável, uma postura de um chefe da República questionar o sistema eleitoral pelo qual foi eleito e não teve resquício de fraude algum. Mas o que eu preciso? Uma nação precisa de estabilidade, e isso se constrói com maturidade, se constrói com menos confronto e mais encontro. E para isso nós só teremos se as instituições funcionarem. Então, por exemplo, a mesma crítica que faço ao Ministério Público, quando extrapolo, também reconheço que se não fosse o Ministério Público,
nós teríamos um país, um caos, uma desordem imensa. O Ministério Público tem relevantes serviços prestados na defesa da sociedade, mas não há na República, ou melhor, a República é incompatível com o poder absoluto. Se todos tivermos um teto, uma pirâmide, e seguirmos o que estabelece a Constituição, as respectivas leis orgânicas, o sistema de peso e contrapeso funciona e dá o equilíbrio que nós precisamos. Doutor Leonardo, nós vamos um pequeno intervalo, um intervalinho de 2 minutos e voltamos já com esse papo que está pegando fogo. Um instante só.